E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções, saindo franco na área, com vocês pela Radiodifusora, YouTube, Spotify e todas as plataformas de áudio e vídeo da sua internet. Lembrando que esse é um programa independente, então você tem o dever moral e cívico de meter o dedo no like, curtir, compartilhar. Manda sua sugestão de pauta que vamos ampliar as vozes das pessoas que sentam nessa mesa, que sempre o papo é interessante. Arte, cultura, movimentos sociais estão sempre presentes aqui no programa. Então, conto com você para a gente fazer essa divulgação, espalhar a palavra, espalhar a arte, cultura. E hoje o papo é sobre teatro. O ano passado tivemos um festival de teatro, a primeira edição do Festivals. Exato. Aqui em Jundiaí, o Carlinhos veio contar pra gente como seria o festival, toda a programação. Caiu que um toró no dia do que o Carlinhos veio aqui, mas abençoou e esse festival está na sua segunda edição. E esse ano, aqui comigo, Ulisses e Marici, para contar um pouquinho desta programação. Olá, olá! Olá, tudo bom? Marici, sua primeira vez comigo, né? Sim, a primeira vez que eu venho aqui, que eu conheço o seu estúdio, Move 8. Olha só! Parabéns, delícia, muito bom. Primeira vez que eu venho aqui. E o Ulisses... A segunda vez. A segunda vez, mas a primeira foi quando a gente fazia lá na rádio ainda, ao vivo, meio-dia. Sim, lá no centro. Lá no centro. Acho que foi em uma estreia e depois falando do festivais também. Foi o ano passado. Então, acho que essa é a terceira vez. Meu Deus, que legal, que legal. Bom, quem vem uma vez sempre volta, como a senhora pode perceber, que seja a primeira de muitas. Com certeza, né? Se depender da gente. Porque sempre. assim, eu gosto muito de fazer as divulgações, mas também gosto de fazer o quê? Uma conversa intimista, saber da vida, da fofoca, das brigas, dos ódios no coração da Entendi. das revoluções pessoais. Eu acho sempre importante trazer os artistas aqui, principalmente quem está muito tempo na estrada, batalhando pela cultura, entra governo, sai governo, tem Ministério da Cultura, não tem Ministério da Cultura, tem financiamento, não tem financiamento, vamos fazer assim mesmo. Então, eu acho super importante que a gente traga essas conversas para cá, que eu acho que cultura é um processo civilizatório, né? Sem Ela nos humaniza e nos ajuda a viver em sociedade, né? Sim. E o teatro tem um lugarzinho especial aí nessas linguagens artísticas, né? Me contem do festival. Temos aí uma edição. Chegando na segunda edição, começa agora dia 21 de novembro, com Noite na Taverna, última apresentação do Noite na Taverna, do Performático Elvis, que faz parte de uma trilogia gótica. Então, logo mais vai vir um musical gótico do Performático Elvis. Mas enquanto não vem, você pode assistir Noite na Taverna, dia 21, e começa o festival com uma programação extensa, assim, que vai durante a semana toda, né? Nós vamos ter espetáculos de dança, espetáculos de teatro, uma exposição que é uma elziana homenageada, que é a Juliana Fernandes. Então, ela vai trazer toda a sua experiência na cenografia, tudo que ela faz com teatro na região. A Ju é fantástica, maravilhosa. Né? Uma cenógrafa de mão cheia. Ela é muito talentosa. Sim, ela é responsável pela cenografia da Festa da Uva, sim, inclusive. Sim. Que é uma coisa que impressiona todo mundo que vai, né? Então, você indo lá, comprando ingresso para assistir um espetáculo, você tem de combo essa experiência com a cenografia da Juliana Fernandes, a nossa homenageada do dia. Me conta, como que vocês têm percebido nesse pós-pandemia aí o retorno do teatro, ocupação de espaços, novos grupos surgindo? O que vocês que vivem o teatro intensamente têm percebido de mudança, de linguagem, de organização, grupos surgindo ou se desmanchando? O teatro é uma luta, né? É uma luta porque ele não é... Eu tenho um irmão músico, né? Então, não é nem assim, diminuindo a profissão ou nada disso, mas assim, é mais fácil você pegar seu instrumento e você marcar suas datas no barzinho e tal, você sobrevive constantemente disso, né? Você tem o seu projeto grande de música, de banda, mas você consegue, no dia a dia, sobreviver. O teatro, ele precisa de um tempo para acontecer.
né? Eu tenho uma amiga que quando vê bandas assim que ninguém toca com ninguém, fala como é que eles conseguem fazer essa dinâmica de todo mundo tocar a mesma coisa e saber quando para. O teatro a gente não consegue fazer isso. A gente precisa de meses de processo, meses de residência dentro de uma sala de ensaio para você produzir, fazer a dramaturgia, pensar na cenografia, no figurino. Então, é uma batalha, né? O teatro, ele é né? Dentro das artes, eu tenho por mim que o teatro é o que você faz artesanal, né? É o analógico. Não tem como você consegue recursos tecnológicos dentro da peça e tal, mas como ferramenta, como ferramenta, não como conteúdo. Mas ele é analógico, ele precisa de um processo de ensaio, né? Ele precisa de um processo de conhecimento de elenco, então demora para isso se produzir. É uma batalha. E pós-pandemia, durante a pandemia já foi muito difícil para nós, e pós-pandemia mais difícil ainda, né? Para você regular isso, porque depois da pandemia o teatro também não pode ser mais o mesmo. Sim. Né? Ele também precisa de uma modificação. E aí é uma luta até do artista mesmo, de se entender nesse mundo como ele está agora. Né? Tão tecnológico, com uma arte tão analógica nas nossas mãos. Então, é bem conflituoso. Eu falo sempre aqui dessa luta que acho que todos os artistas têm de uma disputa com o mundo digital, né? Eu estava brincando hoje de manhã que ninguém é mais só dentista ou só artista, todo mundo vira vendedor de alguma coisa nas redes sociais, né? Então, o melhor dentista é o que tem mais exposição na internet, o melhor nutricionista, o melhor médico, e a gente tem essa percepção que artista é aquele que tem muita adesão na internet. Isso. Né? Então, se você não tem ali um X número de seguidores, a gente viu isso acontecendo muito na televisão, né? A contratação de influencers em detrimento a artistas que fizeram escola de cinema, de teatro, de atuação. Sim. Então, a gente tem essa mudança também, né? Do artesanal para um produto industrializado, processado, pasteurizado e à venda em todas as megastores. Né? Exatamente. Aí o ator, a atriz de profissão, o ator de profissão, que tem a marcenaria ali, né? Cavocando aquela maneira de interpretar e de estudar analogicamente, porque você precisa de um tempo como ator, como atriz, para digerir seu personagem, para criar seus momentos, sem muito tempo de se expor tanto nas redes sociais, né? E a gente vê tantos aí, artistas das redes sociais. São os artistas. Eu sempre brinco aqui brinco não, papo sério. Falo, às vezes as pessoas não gostam de artistas, gostam de celebridade, gostam de gente famosa, né? Exato. E o teatro ele ainda tem uma questão que ele acontece no coletivo, ainda que seja um monólogo. Sim. Você tem todo um trabalho de cenografia, de iluminação, ainda que seja uma luz no palco, com um ator no palco, com um texto. Tem muita gente envolvida. Não é como você entrar no teu quarto, ligar o celular, né, e dar um texto. Ele precisa de gente para acontecer, né? O teatro, acho que na contemporaneidade, né, ele vem justamente para isso, né? Para a gente tentar se distanciar cada vez mais desse mundo digital e ter esse encontro, né? Encontro com as pessoas, algo que a gente tem perdido. Sim. Então, eu acho que, ultimamente, o teatro ele tem essa vertente de aproximar as pessoas. Por exemplo, lá no nosso festival, são 80 artistas. Meu Deus. Que você pode ter a oportunidade de conhecer, né? Que não estão também nas redes sociais, mas não são celebridades, são artistas, né? Então, essa proximidade com o público é que faz a vida valer a pena, né? Porque as pessoas gostam da arte. Sim, As pessoas gostam do artista. Consomem, né? O tempo todo. Consomem o tempo todo. Tem uma frase do Gil, né? Que a arte é ordinária, é arroz com feijão, é nosso dia a dia, né? Sim. Só falta a recompensa. Eu diria, o pessoal aproveitar mais dessas oportunidades de se aproximar do seu artista, né? Quem é o seu artista aí na sua cidade? Né? O seu vizinho, às vezes, é um artista e você nem sabe disso. Que, às vezes, a gente é mais fácil divulgar um trabalho nosso na Rússia do que no nosso vizinho de porta.
Às vezes é verdade. mais fácil a gente alcançar alguém que está longe e Aham. ser valorizado de alguma forma por alguém que está longe, né? Do que por pessoas que estão no nosso dia a dia, né? É uma loucura isso. Algum psicólogo deve ter uma teoria muito importante sobre esse tema, né? Pois é, Desse apoio que a gente recebe. Inclusive a gente, né, como consumidor, às vezes dá mais apoio sem Sim. perceber para alguém que está longe do que... É a Nossa, velha gente. frase espeto de ferreiro, casa A de casa é de Ferreira. pau. Casa de Ferreira, espeto de pau, né? É a velha, velha frase, história. a velha história. Santo E de casa não sim. faz milagre. E é engraçado como Jundiaí, né? Você que é de Jundiaí, Jundiaí é um celeiro de artistas em Sim. todas as Não, áreas. e o teatro em Jundiaí, Fortíssimo. em especial, é fortíssimo. É forte, sempre É foi. sempre. Sempre foi forte. Uma coisa que eu sempre lembro que marca essa história do teatro em Jundiaí, que é o fato da gente ter um dos mais antigos teatros Sim. do Brasil, que é o Não, Politeama. ó, chega, levanta Né? a pelinha do braço, porque aquele teatro em ruínas ainda teve um espetáculo. Sim. Sim, ele nunca parou. Nunca Ele parou, se nem você for em ver, ruínas. nem em ruínas ele parou. Quer dizer, isso marca que a nossa região tem um grande potencial artístico, né? É por isso que tem o Grupo Els, que está com 35 anos. A galera que está trabalhando aí no nosso festival, a companhia Fênix. Fênix, A Cena 4. que é a mais nova, né? A Fênix é a mais nova. Daí a Cena 4. Tem a Cena 4. Tem o Joãozinho, que vem de uma, né? É novo, está chegando, mas já está cheio de trabalho. A Ellen Navarro, que Sim, vem com Companhia Êxodos, Margem. que é de dança, mas que também está na estrada há bastante tempo. A Ellen fazendo muita coisa, dirigindo a Companhia Municipal de Jundiaí também. Companhia Um do Outro. A Companhia Um do Outro, que Antiga, também tem uma com muito estrada de espetáculo. teatro aí, foi para muitos festivais, participa de festivais, vem com um trabalho inédito, né? Eles já apresentaram em festivais, inclusive, mas é um trabalho inédito deles, que é o Conselho, que tem texto autoral, trilha sonora maravilhosa, um elenco que está na batalha aí da estrada do teatro há bastante tempo, né? O Rafa Lopes, a Larissa, a Flávia Taína e a Clara Di Biagio. A Clara Di Biagio é uma galera que está aí bom, se o Els está quase 40 anos, Imagina. a Companhia Um do Outro, acho que está uns já 34, faz um 35 tempo anos mesmo, na estrada. Gente, e eu pensando assim, à distância, né, acompanhando ali como plateia o trabalho do Els, a importância dessa caminhada, dessa jornada do Els na cidade, Sim. que passou tanta gente, né? E a gente fala, quem passa pelo teatro vai ser artista. Não, pode ser qualquer outra coisa. Sim, mas sim. ter essa experiência de palco ou ser plateia de um espetáculo do Els. Eu lembro quando assisti Salomé. Cara, faz muito tempo. Nossa, faz tempo. Faz muito tempo. Macário eu não assisti ainda. A oportunidade, né? Dia O Carlinhos no- falou assim, vai voltar, você não vai poder Dia perder. 22, sábado. dia 22 tem 22. uma Macário. Macário eu não assisti ainda. Falei, nossa, eu sou, assim, louca para assistir. É lindo, tá lindo o Macário. espetáculo. E, assim, o teatro também, apesar, né, do tempo passar, a gente muda a nossa forma de conviver, a nossa forma de nos relacionar com tecnologia. E algumas peças continuam sendo atuais, trazendo temas atuais, ainda que escritas no século passado. E o teatro tem esse poder também de ressignificar os textos, né? De acordo com o tempo em que ele está sendo construído. Sim. Sim. Me contem das peças, dessa curadoria pro festival. Vocês falaram em 80 artistas envolvidos ali diretamente. Sim, diretamente e indiretamente, né? Através da arte, da criação de figurino, a criação de iluminação, né? A trilha sonora. Então, todos esses artistas em prol do espetáculo, né? Uma curiosidade, assim, um dos textos que é bem bacana e contemporâneo do pessoal da Fênix. Da Fênix. É o Migrantes, que é do Matei Wisnik, Isso. que é um relato de um migrante, né, que foi expulso da terra, teve Um que sair. refugiado. Os Um migrantes, refugiado, né? justamente, essa Os palavra que tá refugiados, lembrando. migrantes ou tem muita gente nessa merda de barco. É o Então, nome isso é um trabalho. espetáculo que traz a contemporaneidade, né, o que está acontecendo no mundo, né? E que não é uma novidade, né? Ser um refugiado, seja
por motivo de guerra, por motivo de fome, por motivo de seca, Exato. enfim. Ser um refugiado não é uma coisa do nosso... Aliás, em história recente isso deveria já ter acabado, a gente devia ter erradicado os Sim. refugiados no sentido de... A gente não teria mais que olhar o mundo com essas fronteiras todas, né? De ser um refugiado. Sim. Mas é um tema, infelizmente, muito atual ainda, né? Muito atual. Mais atual do que nunca, né? Mais atual do que nunca. Já visto o que acontece na faixa de Gaza, no Sim. Oriente Médio, né? Essas guerras todas, as pessoas tentando fugir, as crianças tentando fugir, né? Do lugar. Então, o Migrantes da Fênix relata bastante isso e fala justamente disso, não é direcionado a um povo só, eles relatam várias situações de vários povos que estão tentando entrar num barco para fugir daquela região de guerra. Então, eles vão fazendo os seus relatos. É bem bonito, o espetáculo bem Legal. bonito deles, bem tocante. E como juntar toda essa galera numa programação? Porque a gente fala do trabalho cênico, o trabalho de palco, do texto, que é inerente ao fazer teatro, né? Ao jogo do teatro. Esse processo de curadoria, quais são as peças... existe um fio condutor, assim, uma temática? Vamos trabalhar essa temática? Ou vocês recebem os trabalhos e vão avaliando o que cabe, o que não cabe? Como que funciona esse momento de produção? Assim, a primeira edição, eu vou falar um pouco, depois eu jogo a bola para você. O jogo. A primeira edição, a ideia foi fazer o festivals com os trabalhos independentes que estavam no momento acontecendo. Então, todo mundo que estava assim quente em temporada ou que tinha acabado de estrear. Então, o ano passado a gente fez tudo no CPP e com os trabalhos atualizados. Assim. Então, gente que tinha acabado de estrear ou que estava em temporada, então a gente reuniu. Esse ano, a gente pensou num formato diferente e aumentar também esse convite aos grupos, né? Trazer grupos que não estavam no ano passado, acho que só o Cena 4 que se repete, mas é porque eles estão com uma estreia nova, que é o João do Rio, que é bem bonito também. E veio a primeira ideia da gente fazer uma leitura dramática de textos que foram montados pelo Els. Então, isso foi uma coisa dentro da curadoria ali, do núcleo duro do Els, que pensou nesse formato de trazer as leituras dramáticas. Então, além do CPP, que é o Centro do Professorado Paulista, que vão acontecer as peças, a gente vai ter 2 lugares que a gente vai ocupar como leitura dramática. Um é o espaço da Companhia Fênix e o outro é o espaço do BTO, do Ballet Teatro Oficina. A curadoria, na verdade, em si, se dá pelos trabalhos independentes, que é, na verdade, basicamente o que a gente trabalha no Teatro na Cidade. Então, é focar nos grupos independentes, assim como é o Els, que é um grupo independente. E a ideia é expandir, né? A gente está na segunda edição, conseguimos expandir para outras áreas da cidade e a ideia é o ano que vem a gente trazer mais grupos e com esse princípio assim da diversidade cultural da nossa cidade, né? Tanto nas artes plásticas, quanto na dança, quanto no teatro, tentar fazer assim, um festival de múltiplas artes para a nossa cidade e de maneira independente também, Sim. né? E também eu penso que hoje em dia um desafio é a formação de público, né? Isso. Que é uma disputa pela atenção. Hoje a gente tem inclusive, essa questão de retenção de atenção do celular, essa competição, enfim, o teatro é um lugar que você precisa estar presente, inclusive enquanto plateia, né? Sim, sim. E os espaços também que o festival ocupa não são os óbvios da cidade, não são, Sim, né? São sim. outros espaços. O que também ajuda a formar público, vocês acham que está no CPP? No CPP, no Centro do Professorado Paulista. Vocês acham que ajuda também a trazer um outro público, a trazer outras pessoas interessadas em teatro? Como que vocês olham isso na perspectiva mesmo de formação de público, né? Sim, aí tem uma questão assim, são 2 questões, acho que são várias questões. Este é o momento que nos abraçamos e choramos nesse Isso. programa. Sim, porque ao mesmo tempo que, por exemplo, quando você tem um festival que está ligado a um teatro Politeama, a um Glória Rocha, você tem o know-how daquele espaço. Então as pessoas reconhecem aquilo lá como algo, nem que a peça não seja muito boa, o fato Sim. de estar lá no Politeama, Sim. entende? A pessoa já vai com um conceito
de que vai ver uma atração, que vai valer a pena, né, sair de casa, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tirar as produções culturais desses lugares, né, que são comuns, uma que a agenda é muito difícil, né? Então, por exemplo, a gente ficar uma semana em cartaz, a gente tem que ter um espaço, né? Não tem como a gente ficar uma semana no Politeama, nem uma semana... E por isso que o Wells, durante esse tempo todo, desenvolveu essa maneira de transformar os espaços em teatro. Então, a gente monta toda uma estrutura, né, com iluminação, cenografia, backstage, camarim para os atores e para o público também, né, um lugar adequado, confortável para assistir os espetáculos. E daí a gente consegue trazer, sim, uma galera nova, né? Pela proximidade, pelos convites que a gente faz, né? Pela divulgação que você ajuda a nos fazer. Ajuda, Então, isso ajuda muito a trazer mais público para o espetáculo, né? Eu acho que uma vertente forte do Els é isso, é optar sempre por um espaço alternativo, isso desde o começo sempre foi em espaços que não eram os espaços de teatro da cidade. Então, isso faz com que a gente forme um público diferenciado, que gosta daquilo, né? Que olha aquilo com olhos diferentes, com um olhar diferente. E eu acho que essa coisa de conquistar o público, de fazer uma formação de público é constante, né, Tainã? É constante, é o tempo todo. Como eu falei, o teatro ele é difícil de você levantar, ele precisa de uma residência, ele precisa de um lugar para ele se produzir e depois ele precisa de um lugar para ficar em temporada. Então, o El sempre foi na contramão de tudo isso, justamente por optar por fazer temporada, né? Nós ficamos ano passado em temporada com Noite na Taverna, em 2 momentos, no CPP, e foi muito legal, assim, teve uma formação de público. Sim. Muito bom. Por isso que o festival se repete agora, porque a gente sentiu que o público aderiu à ideia do Abraçou a festival. ideia. Porque eu acho, inclusive, que o teatro, ele permite ser deslocado dos palcos onde se espera que o teatro aconteça, né? Tanto que a gente tem o teatro de arena, o teatro de rua, a gente tem outros lugares, né? Onde o teatro consegue ser teatro, né? Então, eu acho que esse é um lugar também que você... Essa questão de formação de público é uma questão sempre a longo prazo, é sempre um desafio, porque o público vai mudando, né? Enfim, mas eu acho que é super importante também ter esse lugar de sair ou só do Glória Rocha, ou só do Politeama, ou só desses espaços que são os óbvios quando a gente pensa em teatro, que inclusive são espaços públicos, né? E mostrar para a cidade que tem outros espaços que a cultura pode acontecer. É o que a gente vai unir nesse festival, né? Porque tem o BTO, que é o Ballet Teatro Oficina, que era do João Martin, e que depois foi comprado pelo Ricardo Assunção, esqueci o sobrenome dele. Eu já Ricardo acho que eu te vi apresentando lá no BTO. No acho que foi o conselho da companhia um do outro. Ou Humanos Anônimos. Humanos Anônimos. E vamos ter uma leitura dramática. Nossa, é tão lindo. Que vai ser lá, inclusive. Vai ser lá. Com a companhia um do outro. Com a companhia um do outro. Mas então, aí tem o CPP que abre as portas para a gente. O BTO, que está na estrada, né? Tá há muito tempo em funcionamento e agora com o Ricardo Assunção, que recebeu uma repaginada no espaço, que o espaço é uma escola de balé, de teatro musical, que se transforma num teatro. A Companhia Fênix... Que é uma resistência também nessa cidade, vamos combinar. Uma resistência. A Companhia Fênix, que tem um teatro de bolso na Ponte São João, eu não sei se você já viu o espaço deles. É um teatrinho de bolso com 60 lugares, que tem aula todos os dias. Eles têm vários grupos de alunos. Não é onde era o espaço coletivo Catavento? Espaço Catavento não é, né? Que era na Ponte. Ele é na Rua São Pedro, num lugar que muito antigamente, era uma papelaria, e eles transformaram aquele espaço num teatro. É um teatro de bolso, uma escola que funciona constantemente, assim, de segunda a sábado, eles têm aulas. Maravilhoso. E produzem muito, o Will e a Bianca, que são os cabeças ali, o núcleo duro da Companhia Fênix, mas tem um grupo de professores, né, um núcleo de professores também, e aí eles também são muita resistência ali, porque é bem bacana, e eles produzem e apresentam, assim, todo final de semana tem uma movimentação ali.
A Companhia Um do Outro não tem nenhuma sede, mas é uma companhia muito resistente também na cidade e que viaja muito. A Ellen, né, com o coletivo à Margem, que é da dança contemporânea, que também resiste bastante, né? E deixa eu ver, acho que eu estou esquecendo de alguém, de lembrar. Não, é o Conselho Migrantes e o Cena 4, que tem um espaço na Vila Aparecida. Eles têm um espaço que é da comunidade da Vila Aparecida, é a Sociedade Amigos de Bairro, e que eles ocupam esse lugar como residência. Né? Eles fizeram lá um acordo com a Sociedade Amigos de Bairro e ocupam esse lugar onde eles produzem teatro. Tem apresentações também, é bem alternativo, eles transformam aquilo numa caixa cênica para fazer os espetáculos deles. E alguns deles, o Rafa Ambrosin e a Paula Miurim, que são do Cena 4, também estão no elenco do Noite na Taverna. Então, Olha todo mundo vai cidade. se conversando, muita coisa. Isso é maravilhoso e precisa de um festival mesmo para ser um catalisador dessas iniciativas, porque acaba sendo isso, né, o festival, esse catalisador dessas coisas que já estão acontecendo, que estão em produção, que estão nessa resistência pela arte no dia a dia, que estão fazendo arroz com feijão, né? Que é super importante. Muitos deles conseguem editais, viajam bastante, né? Mesmo o coletivo à Margem acabou de fazer esse espetáculo Êxodos, que é uma dança contemporânea maravilhosa. Acabaram de fazer todo o interior aqui paulista e agora volta para fazer o Festivals no dia... Foi uma circulação de PROAC que eles pegaram, né? Foi uma circulação é um trabalho estupendo também, muito lindo assim, de assistir. E para além de formar público, eu acho que iniciativas como essa também atraem o desejo de fazer parte de um grupo, seja na dança, seja no teatro. Jundiaí sempre foi muito forte na formação. Eu não sei como está hoje a base. Na mão de quem que fica essa base, né? Imagino eu que sejam iniciativas mesmo independentes, que estão na luta, né? Do que, de fato, uma escolinha de teatro pública, enfim. Mas esse lugar de formação de base também ele é super importante, né? De você conseguir atrair novas gerações para cima do palco, ou para trás das cortinas, que seja, né? Mas trazer mais gente para este mundo que a gente tenta fugir e não consegue, que é a arte, né? Como que a gente pega as criancinhas e leva para a arte, né? Você fala uma coisa muito interessante, que eu vou pegar um gancho do que você falou um pouquinho antes, né? O Uli e eu, que somos aí professores de teatro, essa galera toda que está envolvida no Festivals, né, a Fênix, o BTO, que tem uma formação de artistas, você falou, né, às vezes o ator, ele não é propriamente, né, o aluno ator, ele não vai desembocar exatamente sendo um ator de teatro, uma atriz de teatro, ou de novela, ou de cinema, mas ele expande o pensamento dele, o conhecimento dele com as artes. O Els... eu sou da primeira formação, né? O Uli chega depois, mas está aí há bastante tempo também. Eu sou da primeira formação. E nessa primeira... Ele é seu bicho, então. Ele é meu bicho. Ele é seu bicho. Eu sou a veterana. Mas o Els, quando ele inicia com um elenco que depois alguns foram ser atores e atrizes e outros foram para outras vertentes. Por exemplo, a Juliana Fernandes, que vai expor lá no Festivals, que é a artista homenageada e que vai expor o seu trabalho, chama Arte em Cena. Ela começa como atriz no Els, mas depois ela se identifica com a cenografia. E aí ela segue o caminho de estudar a cenografia, vai trabalhar no CPT, no Antunes Filho, e ganha prêmio Shell como cenógrafa, né? Cai na mão ali do J. Serrone e faz o seu caminho, faz o seu trabalho e ganha uma vencedora de prêmio Shell com cenografia do Antígona. Se eu não estou enganada, o prêmio Shell dela foi do Antígona. A Silviane Tischer, que também entra como atriz no Els, depois envereda para a iluminação. E é uma grande iluminadora, disputadíssima em São Paulo, e vai nessa vertente. Marcelo Miller, que também começa como ator e segue para o cinema.
Segue para o cinema. Aliás, por onde anda Marcelo Miller? É a Nunca pergunta. Por onde anda Marcelo Miller, cadê você? Parece que ele estava voltando para São Paulo. Ele estava morando em Fortaleza Aham. e parece que está voltando para São Paulo. Mas tem um trabalho, assim, constante, Porque ele né? saiu e ganhou o mundo. Ganhou o e mundo, foi para Cuba. Foi pra Foi Cuba. pra Cuba, Ah pra lá, Cuba. Vai pra Vai pra Cuba, Cuba. artista. E ele foi. Foi fazer cinema lá. E Ninguém que me manda ir pra Cuba me paga uma passagem. Ah, Eu pra tô triste com Cuba. isso. Fala, vai pra Cuba, paga a passagem que eu vou, gente, com o maior prazer. Pois é. E aí parece que ele está voltando para São Paulo. Dali também, Fábio Retti também, que passou pelo ELSE e foi para iluminação. Então, todo mundo acabou seguindo alguma vertente artística, mesmo não sendo formados como ator e atriz. E é isso que a gente fala também para as crianças que a gente dá aula. Ninguém vai sair daqui um ator ou atriz profissional. Pode ser que sim, pode ser que você siga, que você queira, esteja dentro de você, vai ser sofrido o seu caminho, mas vai que você vai ser feliz. Mas ele amplia para as artes, né? Ele amplia para tudo, na verdade. Ele amplia para qualquer profissão que você for escolher. Você vai olhar com outros olhos, você vai prestar mais atenção. Você vai ter o olho no olho, que é o que falta, né? Sim. Que é o que falta muito Que na é humanidade. outra coisa que o teatro na contemporaneidade, que nos dias atuais traz o quê? O que as empresas mais necessitam hoje das pessoas? O que as exigem, né? Exigem mais é criatividade, Sim. né? Você tem que estar sempre criativo, sempre inovador, e o teatro ajuda a Não, o criar teatro é um mentes lugar que você tem que ter inovadoras, soluções, né? o tempo Soluções, todo. sim. O tempo todo. O teatro é o lugar do que cunhou a frase se vira e faz. Isso, Né? isso mesmo. O teatro tem esse lugar. E essa coisa da criatividade, né? E que você precisa. Eu tive uma professora de teatro que ela falava assim: a criatividade nada mais é do que o excesso de informação. Então, quanto mais informação você tem, quanto mais você. E o teatro te faz buscar essas informações, né? Porque você não fica ali estudando só o seu texto, decorando Sim. só o seu texto e vai para o palco, decora e faz. Não. A gente precisa se aprofundar, precisa conhecer aquele personagem. Aquele personagem, às vezes, não condiz com a sua moral e seus bons costumes, mas você precisa estudar por que aquele personagem é assim e defendê-lo. Né? Você tem que defender aquela causa. Mas o né? teatro, ele, além de despertar essa questão do senso crítico, que é esse lugar Sim. que você fala, né? De às vezes você tá interpretando, lendo um texto que você fala, eu odeio essa pessoa que está Sim, aqui nesse sim. papel e como que serei essa pessoa. Então, além de um processo de autoconhecimento e um processo de crítica mesmo, que a gente precisa desenvolver, eu acho também que o teatro tem um lugar que tem um monte de coach vendendo pacote de repertório, porque as pessoas precisam ter repertório. Então, eu vejo muita gente vendendo curso para que CEOs de empresa, diretores, tenham repertório para serem mais criativos. Sim. Olha o que o capitalismo conseguiu fazer. Pois é. Né? Coisa que a arte te proporciona, que é uma construção de você ler, de você ir ao teatro, de escutar música, de perceber o mundo. Agora empacotaram para vender. Sim. Eu achei bem estranho quando começaram a falar que aulas de teatro era coach. Isso. Sabe? olha! Não, antes de tudo, são aulas de teatro, Sim. são aulas de autoconhecimento. E isso você não precisa ter um coach, você pode ter um profissional muito mais adequado, muito mais relacionado com a sua vida, você fazendo um curso de teatro na prefeitura, numa escola de teatro, Sim, como a gente falou. Que eu acho que isso supera qualquer desenvolvimento de coach. Porque é isso, né? Capitaliza tudo. Inclusive, Sim, a arte só serve quando o mercado ganha dinheiro com isso. Quando você americaniza, né? Porque Sim. primeiro de tudo já vem uma Envelopa aqui. tarja americana ali, Sim. não preconceituosamente, mas Estadunidense, né? Estadunidense. Mas, Americanos são Joe. e é uma cultura nossa. Sim. Né? Não deixa de ser uma cultura nossa, né? O teatro é uma cultura nossa, não é uma cultura da Grécia Antiga. Não, é uma cultura nossa. A gente sempre, desde que o índio já fazia teatro, né? Então,
É uma cultura humana, então não entendo por quê. Mas- Agora aparecem essas figuras. E você da pode oratória. só buscar um professor de teatro perto de você, Pronto, gente. mas não é isso. É muito Busque mais uma honesto. escola, busque uma escola de teatro, assim como a gente está falando da Companhia Fênix, o BTO, tem possibilidades aqui. O Núcleo Atuará, que também tem uma escola forte aqui. Tem vários lugares que você pode procurar. As próprias escolas estão oferecendo aulas de teatro, né? Sim. E Eu entrevistei recentemente as meninas da Companhia Sonho, a Catarina e a Monique, que estavam com a peça baseada na obra do Lewis Carroll, né, O Sonho Sim. de Alice. Uma era da filosofia, a outra era da área de tecnologia, durante a faculdade. As duas foram para o teatro, né? E elas contando como isso mudou significativamente a vida delas. E uma delas, inclusive a Catarina, está fazendo o mestrado dela em cima da obra do Lewis Carroll, né? E eu acho tão importante esse lugar de como a arte te impulsiona também, né? Te mobiliza dentro de uma universidade, sim. né? Então a Sim. gente fala da carreira como artistas, mas pode ser uma carreira que também tem a carreira acadêmica Sim. em paralelo, né? Sem Pode ter dúvida. outras. É tanto lugar que você quer ser contador, mas quer trabalhar com arte. É necessário também um contador. Você falou de projetos, circulação de projetos. Então são inúmeras, produtor executivo. Até se você quer ser um grande empresário, a arte também tem essas figuras, né? Que ela proporciona você trabalhar em vários campos. Tem, nós temos agora os editais, tem a Lei Rouanet, tudo isso precisa de captação de recurso, precisa de contador, né? Precisa de engenheiro, Administração. arquiteto, tudo isso o teatro envolve, né? O teatro, para mim, é o mais completo de todos. É a arte mais completa de todas. Eu acho, olha que ironia, eu acho que o teatro é onde não dá para você mentir. Olha que ironia falar isso, né? Pois é. Porque em todo lugar você consegue fakear, na televisão Sim. você faz um efeito especial e tal. No palco, o suor tem que ser o seu. A lágrima tem que ser a sua. Não dá tempo de você pingar um negocinho no olho. Sim. Não, Né? É teu corpo que tá pra jogo. Você não Essa coloca um dublê. Não. Então, Porque é analógico. Exato. Né? É o que eu, porque eu na falo do- música, a voz você põe um Pro Tools. No teatro não dá pra fazer isso, gente. E a emoção no teatro também é diferente da emoção Sim. de no cinema. Né? Você tendo contato com o artista, a proximidade com o artista é outra coisa. É a mesma coisa de você ver a Mona Lisa, né? Num quadro na parede ali no escritório e ir lá no Louvre e ver a Mona Lisa real ali na tua frente. Quer dizer, é uma outra É outra experiência. experiência. Né? É outra Que experiência. transcende, né? Você capta tudo que o artista quer. Sim, você vê Quer a trazer. pincelada, né? Quando A você vê a obra pincelada, de perto, você vê a direção que foi o pincel, o pelinho do pincel que Sim. soltou na tinta. Essa aura né? que guarda, né? Aquela imagem, né? Mas ainda assim, as artes plásticas, a música, o cinema, ele se reproduz, você grava, você Sim, registra. sim. O teatro você não registra. Você aqui agora. pode até filmar e tal, mas você registra a emoção ali no momento, a troca do elenco com a plateia. Mas você registra um dia. Um É dia. como se fosse um frame. Isso, Você não exatamente. consegue captar o que. Você consegue fazer uma peça publicitária a partir do teatro. Mas você não consegue capturar o que é aquela temporada. Exato. Né? Porque você transpirou diferente, seu corpo tá diferente. O público é outro, o público público é reage outro. diferente, né? O público, às vezes você tem um público mais quente, um público que fica mais atento, às vezes você tem um público um pouco mais... Vocês reparam isso no palco? muito, eu gente reparo. percebe. Eu reparo. Dá para sentir. Dá pra sentir. Dá para É. sentir quando o público tá Tá com você. com a gente, quando o público tá um pouco distraído, assim, ou meio sonolento, ou resistente, né? Olhando aquilo com resistência, fala, não, isso aí não tá acontecendo, né? Tem um truque, tipo, dar um berro no palco. Presta atenção, todo mundo! Tem alguma coisa que joga uma fumaça ninja? Não, eu acho que o truque é ensaiar, é treino. Você tem que estar muito seguro do que você está entrando e falando, né? A Dercy Gonçalves, não, a Bibi Ferreira falava, né? Você tem que saber entrar em cena. A hora que você entrar em cena, você já tem que ganhar a sua plateia. Se você, a hora que você entrou, você não ganhar a sua plateia,
você vai ser derrubado até o final. Não dá tempo de construir Não o dá tempo personagem de construir. pra reganhar o público. E para isso, precisa ensaiar, precisa treinar. Sabe aquela brincadeira? Treino é treino, jogo é jogo? É real. Para o teatro é real. Sim. Treino é treino, porque ensaiar é uma coisa. Você ensaia. Você pode até chamar uns amigos para assistir um ensaio aberto, mas a hora do negócio ali, sendo estreia ou sendo temporada todos os dias, é uma sensação diferente. Sim. E o público passa por sensações diferentes. Então, essa sensação que a gente sente, não é que ele desinteressou, de repente, pela peça, eu quero ir embora. Porque se o espetáculo é bom, ele embarca já no primeiro momento, né? Mas o que a gente quer dizer, por exemplo, tem algumas cenas, assim, que pegam mais certo tipos de pessoas, então essa energia reverbera, e tem outras cenas às vezes que rola melhor e pega outro sentido, então o teatro é onírico, né? Sim. Depois que acaba, fica na cabeça da pessoa. Vai ecoando. Então isso é uma marca que um filme às vezes não deixa em você. Por mais massa que seja o filme, você revê de novo. Você tem essa chance de rever e aquilo você se acostuma. Agora, com uma peça de teatro, quando você assiste uma peça de teatro, você fala assim, o que esse ator fez na minha frente? Aquilo fica em você sempre, eternamente. Eu lembro muito quando eu assisti Trair e Coçar, que ficou não sei quanto tempo em cartaz. E eu assisti em fases diferentes da vida também. Você tem outras interpretações, né? Essas peças que ficavam, né? Agora eu não sei mais se tem isso, tem que ficar 30 anos em cartaz, mesmo, né? Mas eu lembro de assistir peças 2 vezes que não era a mesma peça. Não, o texto para mim já era diferente, para mim. Sim. Que daí minha interpretação do mundo também mudou, né? Sim. Então, a mesma coisa de remontar Noite na Taverna, Macário. Eu tenho certeza que se eu for assistir Salomé, não vai ser a mesma sensação. A mesma sensação, né? Ainda mais com todas as questões que a gente tem hoje em dia, então, que eu tenho pessoalmente, que o mundo tem. Então, os atravessamentos do teatro, eles são muito diferentes e eles mudam. O texto pode ser o mesmo, pode ser os mesmos atores, mas é diferente, né? É uma arte participativa, né? A plateia realmente fica calada com o seu celular desligadinho, mas o que bate nela, o que fica nas pessoas, também fica nos artistas, assim. Vocês são... É uma pergunta meio idiota, né? Mas, assim, dessa transformação que vocês passam a cada montagem de espetáculo, porque tem peças que vocês fizeram 10 anos atrás e refizeram. Vocês têm essa relação também com os personagens de... Puta, bateu diferente agora. Acho que eu preciso ligar pro meu terapeuta dessa vez. Só o teatro não vai dar conta. Tem esses momentos onde vocês estão num momento pessoal que... Puta, não consigo fazer esse personagem agora. Já passaram por isso em algum momento? O próprio Noite na Taverna, tá? A gente, no começo, né, taverna, não taberna, né? Taverna, Noite na Taverna. Olha só. Noite na Taverna é de Álvares de Azevedo. Que é pesado por si. Que é pesado por si, né? Ele é considerado um conto de terror. E ele... Quando você lê no Frigir dos Ovos ali, o livro, né? Eles são vários contos que o Álvares de Azevedo deixou com os amigos e que anos depois uma irmã compilou esses contos e publicou o livro. Então, foi um livro inacabado, de verdade, né? Do Álvares de Azevedo. E ele foi escrito em... E agora? O ano 1800? Fim do século. Fim do século. Fim do século XVIII, né? Fim do século XIX. E ele quando você vai ler, você encontra, assim, uma vertente extremamente machista, né? Ele é um conto dos 5 amigos que viviam na taverna. 5 amigos filósofos, pensadores, que viviam nessa taverna noites e noites, à base de bebidas e cigarro e fumaça, e contando as suas grandes histórias de relações humanas, com histórias de terror mesmo, assim. Ali tem
misoginia, um machismo, Violências. violências contra a mulher. Então, quando a gente pega o texto adaptado pelo Ulisses, é claro que 3 mulheres que estão no elenco começaram a questionar aquilo, né? O que valeria... O Ulisses vai apanhar de graça. Vai apanhar de graça. Então, nós fizemos, assim, um levante mesmo, né? Assim, por que contar essa história agora? Por que mostrar isso? E por que é considerado um conto de terror? E aí, Ulisses, lindamente, que debruçou ali horas e horas em cima dessa adaptação, fala, ele é o terror humano. É o de pior que tem no ser humano, é o que a gente mostra na peça. E aí a gente começa, nós mulheres começamos a entender de uma outra forma, né? Isso aí, o terror do humano, o quanto o ser humano é capaz de ser horrível. De ser cruel. De ser cruel, de ser horrível. E não sabemos como o Álvares de Azevedo contava isso, porque ele morreu muito novo, ele morreu com 19 anos, né? Ele foi da primeira turma de Direito da Faculdade de São Francisco e ele morre muito cedo, de tuberculose, então não sabemos aí exatamente o que seria Álvares de Azevedo se tivesse sobrevivido até os seus 60, 70, 80 anos, mas... e também, assim, o porquê que ele vem colocar essas histórias em contos, né? Por que ele demonstra esse horror desses homens que matam, que amam, que têm amores, assim, é o ultra-romantismo, né? Então, é aquela coisa, eu mato por amor, eu morro por amor, eu me sacrifico por amor. Que é isso, né? Então, o que ele olhava de mundo, o que que era ele olhava, dele e o que era o olhar dele, né? Exatamente. E o que era o olhar da época também, né? O que era da época. Fica um registro, né? E com registro. Acho que ele... Pronto, pode ir. Começou aqui uma edição sozinha. Legal. Eva começou a falar de contos de terror. Pronto, o negócio. Pá. Isso. Mas o Álvares, eu imagino, né? Era um menino, né? Com aquela capacidade literária incrível, né? Sim. E já questionando, né? Naquela época, sociedade. já questionando o papel da mulher na sociedade, né? E os crimes, né? Que envolvem a sociedade. Então, no Noite na Taverna, a gente tem o quê? Histórias de piratas, de aventureiros, antropofagia. loucos, antropofagia, e é tudo muito misturado, né? Tudo muito envolve, porque ele se inspira nos contos góticos antigos, né? E queria fazer isso de uma maneira brasileira. Então, a literatura gótica brasileira foi inaugurado com esse espetáculo Noite na Taverna. Com esse livro, Noite né? Na Taverna. O conto. A gente que é jovenzinha gótica ama. Então, são os góticos, lindo, né? Você chegou a ver? Mas faz muito tempo, eu não vi a última Agora. que teve o ano passado. Vai né? assistir. Já te mandei o convite. A gente precisa fazer uma retrospectiva elas para eu conseguir ver seria rever ótimo, todos os espetáculos. E o Macário também é dele, né? O Macário também é de Álvares de Azevedo e também vem com essa pegada gótica, né? Ele escrevia assim, né? Ele vinha com... eles bebiam na fonte de Byron, né? Dos pensadores, né? Do gótico, do ultrarromantismo. Então, ele tinha... A gente entende, né? Eu fui fazer uma visita lá em São Paulo tal, e eles tinham tipo um núcleo... Tem um nome, não é uma confraria, é tipo sociedade... Uma sociedade secreta. Eles tinham o Álvares de Azevedo e alguns amigos. Dizem que a Lígia Fagundes Telles, anos depois, né, que ela é muito depois de Álvares, a Lígia Fagundes Telles também entra nessa sociedade da Faculdade de Direito. O lance é que agora a gente tem os legionários. Olha como o retrato da sociedade muda. Cadê essa sociedade secreta de filosofia, de arte, de pensadores? Né? Eu acho que deve ter ainda, viu? Mas tá um pouco escondido. Tá bem secreto. Tá bem secreto. Não, porque esses lugares que a arte em especial ocupou, né? E as mulheres também na arte ocuparam aí no século XVIII, século XIX, a gente ainda colhe esses frutos, talvez, né? A gente ainda
navega nesses pensamentos, né? Nessas descobertas, que mesmo parecendo coisa do século passado, ainda nos é muito pertinente, né? Muito insistentes, Muito né? insistente. Muito insistentes, né? A gente vai ver em Noite na Taverna, a gente vai ver situações que ainda existem de estupro, de necrofilia, de pedofilia, né? A gente mostra isso tudo, que é uma coisa do século XVIII, XIX, XX e XXI. E 21. Ainda temos isso acontecendo. E a arte, ela tem essa liberdade também da gente expor essas feridas da nossa alma, da nossa mente, das nossas doenças, né, enquanto sociedade. Então, o teatro é um lugar também que a arte, no geral, né, te permite colocar isso na mesa e falar, vamos olhar para isso aqui, ó, e fazer uma dissecação da sociedade coletivamente para a gente tratar desses temas não de uma forma, não é responsabilidade, mas de uma forma lúdica que você consegue alcançar o outro sem você estar... porque tem muito essa discussão do limite da arte, do limite sem você estar levantando a bandeira para aquilo. Vocês entendem o que eu estou falando? A gente falar sobre necrofilia, pedofilia, mas a gente trazer isso através do teatro é trazer uma discussão para a sociedade, né? Não é em defesa a gente teve... Desculpe. E também, eu acho que essa discussão, ela se torna o quê? Como a gente vê o mundo. Porque a gente é massacrado por essas informações todo dia. Todo tempo de crime, de coisas ilógicas que acontecem. Daí eu vou pro teatro, vou assistir uma peça de terror. Não, é legal você ir, porque você vai ver um outro olhar sobre aquilo e vai se distanciar com aquilo. E você vai se sentir muito mais humano e vai conseguir resolver aquele problema. Sim. Então, em vez de você ficar só na realidade pela realidade, né? Que é aquilo que você vê ali. Então, é legal realmente assistir um espetáculo que traz essas causas, que vai te jogar em outro plano. Nos humaniza. Sim. Te faz refletir, né? Porque esse do passar, desses noticiários sanguinários que a gente tem na televisão, a forma que a notícia é dada, também vai nos desumanizando, né? A gente não quer mais olhar para aquilo, a gente não quer resolver problema social, a gente quer comprar carro blindado, né? O nosso jeito é colocar um tapume e colocar essas pessoas do lado de cá de um muro para que eu não as veja e elas não me incomodem, não incomodem a minha paisagem, que é mais ou menos o jeito que a sociedade caminha, né? E a gente precisa, nessa lógica, para sobreviver, banalizar o corpo do outro, banalizar a dor, né? E o teatro não deixa a gente banalizar, né? Não deixa, te faz refletir, né? Te faz ver vários... né, eu esqueci a palavra, mas assim, vários pontos de vista, você consegue enxergar. Eu costumo falar muito do desenho da pessoa, né? Como aquela pessoa foi desenhada. Vou falar uma coisa rápida, assim, que eu sempre tomo como exemplo. Um filme antigo chamado Uma Cilada para Roger Rabbit, não sei se você conhece, que tem a Jessica Rabbit, a ruiva, toda linda, bonita e tal. E aí o detetive está investigando o assassinato, e ele vai abordá-la, né, entrevistá-la para saber. E ela é toda... né, libidinosa e puxa a gravata dele e tal. E aí ele fala para ela, mas por que você age dessa forma? Por que você é toda sensual o tempo todo? Aí ela responde assim, eu não tenho outro jeito, eu fui desenhada assim. Então, realmente, ela não tinha outro jeito de agir. Ela foi desenhada daquela forma. E aí a gente vê isso, né, na vida real, né? Eu sempre, quando eu vejo assim... Por que aquela pessoa se tornou um psicopata? Por que aquela pessoa... Não estou defendendo ninguém, não, tá, gente? Mas, assim, existe um desenho de vida para aquela pessoa chegar a ser daquela forma. Sim. Né? Às vezes, a pessoa faz aquilo e acha que aquilo é o real da vida, porque ela viveu aquilo lá. Universo, né? A avó viveu assim, a mãe viveu assim, a filha vai viver assim, a neta vai viver assim. Então, é um desenho de vida. E a arte, né, assim como eu cito o desenho da Cilada para Roger Rabbit, ela te faz refletir. Quando eu ouvi isso, eu falei, nossa, é isso, né? Às vezes a pessoa é desenhada daquela forma. Ela não tem outra forma de agir, porque ela foi desenhada assim pela vida.
Não, agora que você falou, eu não vou conseguir mais desdesenhar essa imagem da minha cabeça e vai fazer parte do meu repertório de Sim, vida agora, muito, né? Como muito. as pessoas são desenhadas, elas não conseguem ser de outro E jeito. a arte faz a gente refletir isso. E quando você se aprofunda num personagem, é isso. Você vai entender o desenho dele, para você também poder construir como atriz, como ator, aquele personagem desenhado daquela forma. Mesmo que você não tenha vivido tudo aquilo, toda aquela carga que aquele personagem está te oferecendo naquele papel. Legal, né? Nossa, Teatro é uma incrível, delícia. é maravilhoso. Vocês são suspeitos, né, gente? Vocês não pode falar. Ah, vocês não podem falar, vocês estão nessa pra valer já há não muito tem tempo. como viver é. de outro jeito. Nossa. Não tem. Para nós, não tem, né? Não. Não tem opção. Vocês foram desenhados pra isso. A gente foi desenhado assim. A gente faz outras coisas da vida, muitas outras coisas. Isso também é uma coisa que o teatro proporciona. O teatro te proporciona. Quem faz teatro faz qualquer outra coisa. Sim. Faz qualquer outra coisa. E é verdade isso. É verdade esse bilhete. É a lei da vida. Quem É a lei faz da teatro vida. é desenhado para fazer qualquer outra Qualquer coisa, outra inclusive, coisa. né? Isso, Ganha exatamente. esse superpoder. Ganha esse Ganha esse superpoder. superpoder. Vamos Imagina. dar o... O serviço. O serviço. Vamos lá. Isso. Eu trouxe aqui porque, assim, para a gente não errar nenhuma data e nenhum grupo. Então, Festivals. Segundo Festivals. É um festival independente, dos grupos independentes. Então, nossa programação começa amanhã, né? A gente abre o Performático Els, abre amanhã com Noite na Taverna, no CPP, no Centro do Professorado Paulista, que é aqui pertinho, fica na Rua Senador, número 746. 726. A gente tá no Simpla, todos os ingressos estão no Simpla, então se você entrar no Simpla, você tem todo o serviço lá, os endereços. No dia 22, no sábado, no CPP também, o Macário, também do Performático Els, dirigido pelo Carlos Pasqualin, e que tem o João Veras em cena, né? Um monólogo. Macário, também do Álvares de Azevedo, com a adaptação do Marco César Duarte. No dia 23, no domingo, o João das Ruas do Rio da Gente Alegre, com a Cena 4 Produções, que também acontece no CPP. No dia 25, a leitura dramática, a primeira leitura dramática do Festivals, Humanos Anônimos, que foi adaptado pelo Ulisses também, com a companhia Um do Outro no Balé Teatro Oficina. De graça. De graça. De graça. As leituras dramáticas são de graça. No dia 26, a gente tem a leitura dramática de Amor Sem Limites, também uma peça que foi montada pelo Els, com a Cena 4 no CPP. No dia 27, leitura dramática de Sem Paz, Sem Sexo, uma adaptação de Lisístrata, com a Companhia Fênix, na sede da Companhia Fênix, na Rua São Pedro, na Ponte São João. No dia 28, o espetáculo Êxodos, que é de dança, da Ellen Navarro, direção da Ellen, do Coletivo à Margem, no CPP. No dia 29, o Conselho, com a Companhia Um do Outro, no CPP. E no dia 30, encerrando o Festivals, o espetáculo Migrantes, ou Tem Muita Gente Nessa Merda de Barco, com a Companhia Fênix. Todos os ingressos estão à venda no Simpla, você entra lá, tem os espetáculos separados. Baratíssimo, apenas R$20. R$20, ingresso único, R$20. Vamos, galera, fortalece aí o teatro independente. A nossa ideia é fazer um rateio dessa bilheteria para todos os grupos independentes. E lembrando, né, as leituras dramáticas são de graça. A gente vai fazer o Chapéu Pix nas leituras dramáticas, então você pode contribuir com o que você quiser lá na hora. E os espetáculos, R$20 pelo Simpla, tá? Tudo começa a partir das 20 horas. Todo. Amanhã fica o convite para vocês todos. Sim, estarei lá amanhã. Quero... Massa! É isso. Na dúvida, todas as nossas redes, e aqui também com a Tainã vai estar a programação, tem os jornais locais, Jundiaí Agora,
O próprio CPP disponibiliza toda a programação, então tá fácil de encontrar, mesmo no Instagram. Arroba Performático sem o acento, consegue acompanhar a programação, e o Simpla também, quando você entra, você tem toda a programação lá. Não, eu vou deixar tudo aqui em algum lugar dessa caixinha que você está, ou no Spotify, ou no YouTube, porque eu tenho certeza que você que está pela rádio não pegou a caneta para anotar, que eu conheço você, estamos há bastante tempo juntos nas ondas do rádio. Então, vou deixar no YouTube, no Spotify e também no Instagram do Francamente, toda a divulgação do Festivals, e para a gente se encontrar lá, inclusive, para a gente ver que está acontecendo no Teatro de Jundiaí e ocupar esses espaços também, né? Sim. Com a plateia, vamos lá todo mundo. Sim, vai ser show demais. Ver a exposição da Juliana Fernandes, está maravilhosa, gente. Coisas lindas. A exposição abre junto amanhã com o Noite na Taverna e ela fica até o fim do festival, até o dia 30 ela vai estar lá durante a noite, né? Nos espetáculos, então você pode visitar a hora que você quiser. E o teatro existe, resiste, respira. Mais forte do que nunca. Mais forte do que nunca. Parabéns para vocês, guerreiros da arte, que admiro demais o trabalho de vocês, para além tanto no pessoal quanto no profissional, para além das pessoas que vocês são. O trabalho que vocês fazem na cidade, eu acho que é vital, não só para a cultura, mas também para a nossa relação com a sociedade mesmo, porque eu sou desse lugar onde a arte ela nos ajuda a construir relações melhores, né? Sim. Você é sempre uma apoiadora, a gente agradece demais. Contem comigo sempre. Espaço. Sempre. Esse espaço aqui é tudo nosso. Legal. Muito A gente tem que invadir as ondas do rádio, tudo, Spotify, tudo pra gente ampliar essas coisas que acontecem aqui, né? Colocar uma lupa em cima, fazer chegar em todo mundo. Né? Que maravilha, Legal, muito bom. ótimo. Obrigada, Tainã. Obrigado, gente. Obrigada pelo seu apoio sempre, né? Sim. Há bastante tempo que você também está nessa resistência, né? Bora. É isso, muito bom. Vamos juntos. Bom, agora que já veio pela primeira vez, eu já falo mesmo que eu falei para ele, volte sempre. Com certeza. Por favor, é a só casa chamar. é sua. Muito obrigada. Nem você fala, viu, tem aí, que hora que posso ir? É Ótimo, assim. maravilha. Pra cá, que é Muito assim que bom. funciona. Massa. Muito bom, muito Combinado, Legal. gente? Obrigado demais. Tainá. Obrigada. Obrigado, gente. Galera, seguinte, festivals rolando em Jundiaí. Eu vou deixar toda a programação em algum lugar aqui desse vídeo para você conhecer também nas redes sociais do Francamente. Tudo bonitinho ali para você saber quando serão as leituras dramáticas, onde você pode comprar o ingresso, como você pode participar dessa ação de teatro aqui na cidade, fortalecer o festival. São 80 pessoas envolvidas. Tá aqui, ó, Performático Els empregando mais que o Pati. É isso, gente. Obrigado pela companhia. Vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainã Franco.